Olá pessoal do podcast Revista Total Brasil, mais um episódio aqui com personagens importantes de nossa região metropolitana do Recife. Nós vamos retomar as conversas com os pré-candidatos das principais cidades da RMR, como a gente chama aqui. Tá? Hoje é alguém que o Marcelo Mesquita conhece muito bem, de muitos anos, e que não se furta a trabalhar pela sua cidade, mesmo ainda não tendo tido a oportunidade de gerenciá-la, de ser o gestor maior. Estou falando de João Bosco Gonçalves, o Bosco de Camaragibe, um homem que é professor como eu, técnico em contabilidade, em segurança do trabalho, ex-gestor de grandes empresas do Brasil e do mundo e que agora coloca seu nome, mais uma vez, como pré-candidato a prefeito de Camaragibe. Eu vou repassar esse início, como a gente tem feito sempre, o Marcelo Mesquita, que é entusiasmado. A gente começou mais tarde porque ele estava aqui colocando os assuntos em dia com o Bosco, falando de tantas coisas, e eu fiquei só olhando assim, ó. Não posso perder essas informações. Marcelo Mesquita, qual é a importância de um homem como o Bosco aqui no nosso podcast e para a política pernambucana? Olá, Luiz Barbosa, Bosco, né, meu amigo Bosco, pré-candidato a prefeito de Camaragibe. É o seguinte, Bosco é um amigo, como um irmão meu, né? Eu conheço Bosco há vários anos, desde o início da revista. Ele passa a ser praticamente colaborador também da Revista Total. Bosco é um cara que tem um dom da humildade, sabe, Luiz? Eu devo dizer que é uma pessoa honesta, que tem um dom da humildade e que ele tem um amor muito grande pela sua cidade, que é Camaragibe. E realmente eu vejo com bons olhos essa sua pré-candidatura e quem sabe que Deus realiza o desejo do seu coração, Bosco. Com certeza. De tornar você um prefeito da sua cidade, né? Feito você falou aqui, quando você fala Camaragibe, os olhos chegam, brilham, né? Quem vive a cidade da gente, a gente gosta. E você é um homem bom, é um homem de princípios, temente a Deus, um servo do Senhor. Então é muito bom, pessoa, feito você. É com você, muito obrigado por você estar aqui conosco, participando do nosso podcast Revista Total Brasil. Vamos lá. Veja, essa retórica ele tem passado para a gente, quando ele me prepara aqui para fazer as entrevistas, me dá munição, argumento para não perguntar besteira, ele sempre recomenda as pessoas que estão no coração dele. E você, Bosco, é uma delas. Mas quem te conhece muito bem é o Marcelo Mesquita. Eu te conheço pouco, gostei mais que você é professor também. E as pessoas de Pernambuco, além das de Camaragibe, o que é que elas podem saber? Quem é Bosco de Camaragibe? É aquele rapaz que foi criado em Camaragibe, né, em Jardim Primavera, no bairro, na época que tinha a ponte de tábua, né, era cercado de cana por todos os lados. Camaragibe ainda não era Camaragibe, era ainda distrito de São Lourenço da Mata. E eu me criei ali, dali somos filhos de Dona Maria do Carmo, Maria Gonçalves, seu José Mendonça, pedreiro, né? Somos 8 irmãos, são 5 mulheres e 3 homens. E vamos dizer mais assim, somos pessoas que vivemos, que nos criamos ali, batalhamos pela vida. Já carreguei muito. Eu fiquei com uma dúvida. É Maria Mendonça? Maria Gonçalves, José Mendonça da Silva, meu pai. De repente, Marília Mendonça, não, é Maria... Maria Gonçalves da Silva. Tá, pronto. E seu José? José Mendonça da Silva, meu pai. Ainda estão conosco? Minha mãe, meu pai ontem, fez 3 anos que ele partiu, e minha mãe está com a gente. No dia do seu aniversário? No dia do meu aniversário. Mas, rapaz... Mas você cuida bem de Dona Maria Gonçalves? Com certeza. Todos os filhos lá, a gente todo dia tem um plantão com ela, né? Fica uma pessoa durante o dia com ela e todo dia um dos filhos dorme com ela para não perder para não perder o contato, o afinco, o carinho e ela se sentir que está totalmente protegida. Da forma, Bosco, que você cuida de Dona Maria Gonçalves, é a forma que você gostaria de cuidar de Camaragibe? Com certeza, porque eu me sinto, Camaragibe, eu me sinto em casa, né? Eu costumo dizer que todo mundo, dentro da sua cidade, ele tem que se sentir pertencente. E quando ele se sente pertencente da nossa cidade, a gente cuida, a gente zela, é feito a família da gente. Eu costumo dizer que a gente vai para o interior
e a gente vê muita gente limpando as suas calçadas, não é verdade? Perfeito. E a turma diz, por que limpa? Eu disse, é porque se sente pertencente. Então, quando é que eu acredito, quando a cidade vai ficar próspera, as pessoas vão gostar mais, quando cada um cuidar da sua calçada. Então, a partir do momento que eu cuido da minha calçada e o poder público cuida também da outra parte, a cidade cresce e se desenvolve. Você teve a oportunidade, ao longo da sua carreira, vamos chamar assim, tanto na indústria, e você trabalhou numa grande indústria que eu trabalhei também, você trabalhou aqui em Recife, eu trabalhei em Manaus. Eu fui gestor da Philips. Né? Rapaz, então somos colegas de trabalho da também. Philips lá em Manaus. Né? Graças a Deus, tive a honra. Inclusive viajei para fora do país por conta da Philips. E isso te dá bagagem. Então você conhece do privado, teve a oportunidade de se eleger vereador, conhece, portanto, do público, da gestão pública, das demandas, das necessidades. Segundo o Marcelo, você é um homem incansável, trabalha dia e noite, não foge de mesmo não sendo eleito, e quando for eleito, vai lá conversar com a comunidade, se expõe. E o Marcelo falou, e se você perguntar quem é bolso, só tem um bolso em Camaragibe. Esse tipo de trabalho, isso é vocacionado, é coisa de Dona Maria Gonçalves, de família, ou é um dom que Deus lhe deu? É dom e também é herdado do nosso pai, né? Nosso meu pai são pessoas guerreiras, Seu José pessoas lhe deu essa... Ele já deu isso, porque meu pai, ele construiu a família, né? O que eu costumo dizer, com uma colher de pedreiro, né? Ele é pedreiro, saía de madrugada e tinha uma coisa que meu pai fazia, minha mãe fazia toda de manhã, que isso aí me estimulou. A cada dia eu tenho que estudar, eu tenho que mostrar, porque eu não ia aguentar Ela o trampo. cobrava isso. Ela. E outra teve uma coisa que eu me lembro sempre. Eu tinha esse mesmo tamanho com 57 quilos. Você imaginou como era Bosco, né? Era bem magrinho. Então. Envergado. E minha coluna não aguentava. Uma certa vez, de madrugada, 4 horas, minha mãe se acordava, fazia o café para meu pai sair. A minha mãe pegava uma toalha, colocava nas costas do meu pai, que ele tinha problema de coluna, pegava a chaleira, botava quente lá em cima, assim, chaleira, para ele, focais. Para ele tirar a dor da coluna dele. E eu dizia assim, meu Deus, eu não aguento isso não. Eu tenho que estudar, né? Eu tenho que me esforçar, né? Para que eu não vou aguentar isso não. E foi que eu botei na cabeça, né? E minha primeira oportunidade que eu tive de emprego foi na Escola Politécnica da FESP. Apareceu uma vaga lá como menor aprendiz. FESP? FESP, na Poli, certo. Ali na Praça da Independência, em frente ao Português, né? O Clube Português. Tá. E me apareceu a primeira oportunidade de emprego. É Espinheiro, né, Marcelo? Aí? Não, é ali perto do esporte, ali do Retiro. A Poli, tá. Lá da administração. Tá certo, isso mesmo. E ali me viu uma oportunidade que eu sempre tinha um sonho quando era pequeno, assim, eu quero minha carteira assinada. Eu quero ter uma profissão. Se determinou a isso? Determinei, eu quero ter uma para atender meu pai e minha mãe. Pai. Eu disse, eu tenho que ter uma carteira assinada, eu tenho que ter uma profissão. Hoje eu tenho 4, né? Então eu comecei a batalhar, estudava aquela coisa, trabalhava de manhã, durante o dia, à noite eu estudava, até que quando eu estava na oficina mecânica, eu comecei a auxiliar de oficina mecânica, e eu fui aquela pessoa que sempre, as pessoas me procuravam, eu sempre dava assistência. Bosco, dá para fazer, chegar uma pessoa com um carrozinho para ajeitar, eu ia lá, ajeitava o carro, lavava o carro, e não cobrava nada, a pessoa dava uma coisa ou outra, mas eu sempre me coloquei à disposição das pessoas, como faço hoje. Não é como faço hoje, me coloco à disposição das pessoas. E ali as pessoas, eu sempre disse uma coisa, faça, não espere que alguém olhe para você. Se ninguém viu você, Deus está te vendo, né? E ali alguém me viu, e quando eu teve uma oportunidade de colocar em outro ambiente melhor, e estava precisando de uma vaga de um menino para trabalhar no setor de audiovisuais, que era para passar filme para os alunos, aquela coisa, levar a gente chama rede projetor, cada essas coisas, né? Para a sala para ele dar aula. Se leva a Bosco, ele só viu estudando mesmo, ele vai ter mais tempo para estudar. E eu trabalhava 8 horas por dia, comecei a trabalhar 6. Aí eu começava a ter mais tempo de estudar, fui estudando, aí fui tomando interesse na parte de... Quando eu passava muito filme da área de segurança do trabalho, eu fui me interessando com aquilo, com as aulas. Foi quando eu falei com a professora Valquíria, eu queria fazer esse curso, é uma profissão. Ela disse, Bosco tem. Eu disse, é uma profissão? Ela disse, é. Eu disse, então eu quero. Aí nesse momento não podia, porque eu não tinha um curso superior ainda. Mas vai chegar um curso para você, que tem engenharia. Aí quando chegou o curso de técnica, ela disse, Bosco, chegou, da Polícia Supervisor. Você quer? Eu disse que era. Quanto é? Na época era OTN. Ordem do Tesouro Nacional, não era? Parece que era 12 OTN, ou era 14 OTN. Eu disse, mas não tenho esse dinheiro, não. Aí dos 10 OTN, as 10 OTNs, que era parte da universidade, o diretor chamou e disse, não, Bosco, que ele é uma pessoa que sempre ajuda a gente paga. A Bolsa de Bosco. Foi a Bolsa. Aí depois só tinha 2 OTNs, e eu disse, eu também não posso pagar.
Ele disse, a gente desconta o seu trabalho de pedacinho, a gente divide, você vai fazer o curso. Você é uma pessoa muito dedicada, dedicada e a gente gosta muito de você. Aí eu fiz o curso, aí terminei, fui em terceiro lugar. Depois que terminei esse curso, a gente fazia uma prova tipo OAB, né? Eram 100 perguntas, se não passasse, tinha que ter no mínimo, era 50 da faculdade e 50 da Fundacentro. Se eu não passasse, eu pedia... 100 perguntas? 100 perguntas. 100 Mas, rapaz, era 50 da universidade, 50 da instituição, que era a Poli, e 50 da Fundacentro. Eu fui o primeiro curso, acho que foi o primeiro curso integral de segurança do trabalho. E dentre todos você ficou em Dentre terceiro? todos eu fiquei em terceiro, 8, perdi para o 10º do primeiro. E isso eu trabalhava o dia todo, estudava. Né? Trabalhava, largava, entrava de 2 horas na sala de aula, 3 e até 8, 9, meia, de 9 até 10 horas. Quase 8 horas de aula por dia. Bosco, pegando um gancho aí nessa sua determinação, em que teve um exemplo em casa, vendo a situação de seu pai que para de trabalhar, tinha a sua mãe, além de cuidar do café, de cuidar dos proventos, tinha que cuidar das costas dele, vamos chamar assim para ter um entendimento. Né? E do jeito que ela podia. Você disse, não, eu preciso estudar para melhorar a minha vida e a vida dos meus pais. Ou seja, a educação foi o meio que você foi buscar. Desde cedo, e está empolgado. Um homem que fez 60 anos ontem está com essa empolgação de um menino que deveria ter de 14. E isso é muito bom. Esses olhos brilhando aqui, como disse o Marcelo Mesquita, não é mentira, é verdade. A gente está vendo aqui isso. Então, no contexto da educação, Camaragibe é uma das mais importantes cidades do estado, sem dúvida nenhuma. No contexto da educação, Camaragibe tem correspondido às demandas, às necessidades, principalmente dos jovens, para o seu progresso, para o seu desenvolvimento? Veja só, eu vou começar, já que falou dos alunos, eu vou voltar no período que eu era vereador, eu tinha um ônibus onde eu... Já no seu primeiro mandato como vereador? Eu constituí um ônibus onde eu fazia o transporte de todas as crianças, né, das crianças, dos alunos em si, da rede pública do estado, onde eu trazia da periferia para o centro da cidade. Então eu cortava, já ajudava, já me dedicava. Por quê? Porque eu vi que a educação sempre foi a base de tudo. Né? A educação era o pontapé inicial para você começar a sua vida, para você alinhar seu futuro. Para ter oportunidades. Para ter oportunidades. Então, de que forma eu poderia gerar oportunidade? E eu vi aquelas crianças passarem todo dia a pé, a ver na sol, na chuva, e eu coloquei o transporte lá, que era o transporte comunitário, que a gente botava, eu dizia, porque passava o ônibus, as crianças pegavam o ônibus, como também a comunidade pegava esse ônibus e levava até a escola. Ele cruzava toda a cidade, nos 3 turnos da cidade. Então, era uma dificuldade muito grande naquela época. Se hoje ainda é, imagina naquela época, né? Hoje ainda você tem hoje um cartãozinho, né? Que isso aí já facilitou muito. Mas lá atrás já existia essa dificuldade. Né? E a gente implantou o transporte comunitário, onde atendia essas crianças. Isso aí eu vejo vários exemplos hoje, médicos, enfermeiros, advogados, que Bosco, eu andei naquele ônibus. Bosco é muito importante aqui. Não tem esse ônibus, ele tem uma história grande na cidade, pelo papel que ele teve na formação e na formação também educacional e no caráter das pessoas dentro da cidade de Camaragibe. Então isso foi um ponto fundamental. Hoje a gente tem escolas, né, que as escolas do nosso município, acho que elas estão passando pelo acrescento a melhor, isso melhora gradativamente. A gente tem que capacitar, melhorar a capacitação dos professores. A gente tem que investir na qualidade, também eu costumo dizer, na formação de todos os professores, para que a gente tenha um retorno maior. Eu acho que a gente precisa investir mais, a gente precisa garantir esse acesso às pessoas às escolas, né? Melhorando as estruturas, melhorando a capacitação, melhorando o material didático, enfim, tudo isso a gente tem que... a gente precisa melhorar muito ainda para que a gente tenha uma educação de qualidade, não só em Camaragibe, mas acho que no nosso país. Quer dizer, o mesmo menino Bosco, que se determinou, foi tentar estudar por conta, sem conseguir pagar as OTN, sem ter dinheiro para pagar o curso de técnico de segurança do trabalho, mas deu um jeito e se formou. É o mesmo homem de 60 anos que continua apostando que a educação básica é que vai mudar, não só Camaragibe, como o Brasil. O conhecimento ele traz isso para você, né? O conhecimento ele abre portas. Se você estuda, se capacita. Me lembro uma vez que você trabalhou na Philips, você sabe que tinha muitos cursos que eles davam. Quem quisesse fazer curso, quem quisesse ter conhecimento, capacitação, você tinha, mas eu
Todas as vezes que eu participava de alguma entrevista, meu currículo era bem grande. Por quê? Eu fazia, tem curso disso, bota. Muitos não queriam ir porque era depois do horário de trabalho. Depois do trabalho eu não quero não, isso eu quero. Eu digo, conhecimento é para mim, não é para a empresa não. Perfeito. Então eu vou levar aqui, não vai ficar aqui, vou levar comigo também. Mas vou deixar também, porque eu também nunca escondi conhecimento. O que eu sei, eu repasso para todo mundo. Porque não admito as pessoas ter o conhecimento e não ter a capacidade, tá certo, de deixar de passar para as pessoas. Qual é o legado que eu deixo, se eu levo conhecimento comigo? Não é? Então, isso é fundamental, né, nas pessoas, a busca do conhecimento incansavelmente. Você disse uma frase aí, talvez nem tenha tido a intenção, mas eu captei. Normalmente, quando a gente pergunta a um pré-candidato como é que está a situação da cidade, cujo gestor ou cuja gestora, que é o caso, é adversária, tem o seu candidato, seu pré-candidato, as pessoas colocam lá embaixo, na rasteira. Você não. Você disse mais ou menos assim, não, a gente precisa melhorar. Tem algumas coisas que melhoraram, mas nós precisamos melhorar ainda mais e etc. Ou seja, esse é o Bosco que, se tiver a oportunidade de gerir, de comandar uma cidade do porte de Camaragibe, ele vai agregar todos os valores, ele vai somar e não subtrair, é esse? Sim, com certeza. Eu sempre digo o seguinte, eu não vejo as pessoas pela sua bandeira ou por qual candidato que ela apoia. Né? Eu vou ver ele pela capacidade que ele tem administrativa, pela capacidade que ele tem de administrar o seu local de trabalho, o seu ambiente, e isso é que faz a diferença. Se você não votou em mim, eu dou exemplo, citando, né? Que esse funcionário não votou em mim, mas se essa pessoa é capaz, e se é uma pessoa correta e trabalha, se eu sou municipalista, eu tenho que deixar essa pessoa produzindo dentro da cidade. Eu não posso tirar as pessoas só porque essas pessoas não é do meu lado ou não ficou do meu lado. Mas a capacidade que as pessoas têm, a busca pelo conhecimento, a busca pela melhoria, desenvolvimento da minha cidade, ela tem que estar agregada aos valores que as pessoas têm. Você tem a capacidade de reconhecer isso? Não, sempre. Isso eu tenho, até porque na minha vida, se eu tive alguma coisa, foi porque eu fui reconhecido por alguém. Né? Se eu fiz alguma coisa é porque alguém me viu. Então eu tenho a capacidade de identificar e ver as pessoas naquilo que elas produzem. Não é na pessoa que ela está sentada, se é preta, se é branca, o que for. Eu quero saber quem está ali. É bom para a cidade, produz, a cidade está crescendo, isso independe. Se quem trabalha, como o senhor trabalhou também numa Philips, a gente é avaliado pelo aquilo que a gente produz. Né? Plano de ações e metas. Perfeito. Então, eu tenho que saber o que vai acontecer, eu quero, como gestor, quando chegar em janeiro e dezembro, eu saber o que foi que vai acontecer em janeiro, fevereiro, março, abril, até porque existe um planejamento para isso. Então, todo mundo tem que dar conta. Se a gente não trabalha, desenvolve um trabalho hoje com plano de ações e metas, ninguém vai para canto nenhum. Hoje passou o tempo, Marcelo, de você estar querendo inventar. Faz aqui para atender fulano, faz aqui não, faz um planejamento. Né? Eu estava vindo a palestra, passou aqui, e a gente tem que colocar os técnicos, as pessoas que realmente sabem conduzir, porque para eu chegar aqui, eu preciso fazer um bocado de fases e eu vou atender todo mundo. Na época eu estava fazendo um curso de gestão, a gente foi conhecer a prefeitura lá em São Paulo, lá em Santos, acho que Barra Grande, lá em Santos, que é Praia Grande. E o gestor falou o seguinte, Mourão até na época, ele apresentando que foi um espetáculo, cara, na administração. E ele disse, aquela rua ali está calçando tudinho, como é que vai calçar? Todo mundo está pedindo, eu vou calçando ela seletiva, primeiro essa aqui como é que chama? Por etapa, por sequência. O cara sabe que vai chegar na dele. Eu não vou calçar essa, não. Posso até calçar se for uma ligação, tiver uma função totalmente diferenciada que vai atender a coletividade. Mas se não, eu vou seguir. Então, todo mundo sabe que a vez dele vai chegar. Então, chama-se o quê? Planejamento. Então, tudo com planejamento hoje. Se você não tiver planejamento, você não segue para lugar nenhum. Na verdade, sim, só faltando a educação, teve uma coisa que me marcou muito na questão da educação. Como eu fui uma pessoa que eu sou fruto disso, do estudo, da oportunidade que me deram, da determinação, me lembro um caso que uma certa vez esse ônibus passava, ele lá em Jardim Primavera, e ele ia até a escola Oscar Carneiro, levava um grupo de alunos de primavera, passava e deixava lá. Depois, muita gente no final do ano vai se dispersando, vai deixando, né? Às vezes, que geralmente é o pessoal da noite, é um pessoal que trabalha, aí o pessoal vai final. E certa vez o motorista disse, que eu não vou entrar, porque não tem mais ninguém não. Aí depois eu encontrei, eu disse, não tem? Ele disse, não. Eu encontrei o aluno, eu disse, cadê Bosco? O ano não está passando mais lá não. Eu disse, não, eu acho que eu vou parar também, porque fica muito distante para eu ir. Eu disse, mas
Você está estudando? Estou, mas eu tenho dificuldade de ficar na escola, de ir por causa que é longe, é distante, questão de assalto. Eu disse, qual é o seu problema? Se o ônibus passar lá, eu disse, por você, por uma pessoa só, você não vai deixar de estudar, não. Eu coloquei o ônibus para levar ela todo dia, pegava, levava, voltava com uma coisa só. O motorista, Bosco, mas uma pessoa só. Eu digo, essa aí pode transformar o mundo. Essa um dia pode transformar a vida das pessoas. Amanhã pode ser um médico, pode ser um advogado, pode até salvar você, ou pode livrar você de alguma coisa na vida. Perfeito. Então isso são coisas que eu faço. Porque eu faço isso? Porque eu tive a oportunidade. E voltando lá atrás, eu aprendi que eu não preciso denigrir mais de ninguém para que eu possa sentar na cadeira que eu penso. Né? Não é com a política de eu estar jogando as pessoas para baixo, entrando na vida pessoal deles, entrando criticando de uma forma que a crítica tem que ser construtiva, não é a crítica destrutiva. Então eu aprendi que eu tenho que ser reconhecido pelo bem que eu possa fazer e não pelo mal que eu possa fazer às pessoas. Né? Eu sempre disse que eu defendo muito a meritocracia. Se eu fizer o meu trabalho bem, eu vou ser reconhecido. Se eu não fizer, eu não vou ser reconhecido. Então eu não quero passar na frente de ninguém. Como eu disse na eleição passada, me tiraram da convenção. Eu não quero que tire ninguém eu não quero que tire ninguém da minha frente. Poxa, quantos candidatos você quer que saia? Saia todo mundo. Porque se as pessoas identificar que é Luiz, vai Luiz. Se quiser que é Marcelo, é Marcelo. Se for Bosco, é Bosco. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que aprender que não se precisa derrubar ninguém, passar por cima de ninguém para que você consiga o objetivo. É importante que você se prepare, né? E eu me preparei para isso. Quando eu fui vereador por 3 mandatos, tive 700 votos na primeira eleição, na segunda tive 2.435 votos, ou seja, eu quase quadrupliquei a votação. Fazendo um trabalho dia a dia, conversando, ouvindo as pessoas. Isso é que faz a diferença, ouvir as pessoas, que as pessoas não têm capacidade de ouvir. Fui presidente da Câmara no segundo mandato, depois fui reeleito de novo com 2.835. Como eu fiz um planejamento... E aí sim, 4 vezes a primeira votação. Primeira votação. Então, eu sempre fiz um planejamento na minha vida para tudo. Tudo tem que ter um planejamento. Quem trabalha em empresa multinacional sabe. Ou se tem planejamento, ou você não interessa para ninguém, não. Né? Ninguém faz as coisas aleatoriamente. Tem uma planilha que você tem que bater as suas metas. Então, eu planejei que em 2020, naquela época, eu seria candidato a prefeito. Né? Você chegou a ser vice-prefeito também, né? Fui vice-prefeito, então pronto. Mas para isso eu queria passar por todas as fases. Conhecer para corresponder às expectativas. O que é que eu digo até muitas pessoas? Às vezes eu faço um exemplo bem clássico, quando você chega numa loja de sapatos. Aí o cara chega lá limpando, o cara contrata ele para limpar, né? Ele começa depois, só ele é um cara muito desenrolado, bota ele para ali lá no almoxarifado, para ele limpando o sapato, aí o cara já vai organizar a caixinha de sapato. Daqui a pouco o cara já está distribuindo, vai passando ele, daqui a pouco ele já está lá na distribuição final, depois bota ele para auxiliar de venda, aí o cara já vai na auxiliar de venda, depois vendedor, depois chefe de loja, aí depois encarregado geral, secretário, depois é o seguinte, eu estou precisando do gerente. Quem é o melhor cara para ser o gerente daquela empresa? O que está habilitado, o que está conceituado com os processos. Porque ele passou por todas as fases, ele conhece onde trava e onde destrava tudinho. Então ele tem essa facilidade. Então eu sou esse cara. Eu sou o cara que fui vereador, fui vice-prefeito, fui presidente da Câmara, né? Fui secretário municipal. E na condição de secretário municipal, onde você tem essa facilidade, porque na época que eu fui, foi de articulação política. O que é articulação política com o povo? É aquela que você traz o povo para falar com a gestão. Né? Você abre essa porta. Então isso aí me deu uma visão grande. Por quê? Porque eu sei onde trava as coisas. Lá no Birô, eu tenho a oportunidade de gerir a cidade, e vou estar no Birô, travou ali, se eu sei, chama fulano, chama ciclano, eu sei como é que destrava isso. Então, isso eu não tenho um problema, porque nessas caminhadas da gente, as pessoas me perguntam, Bosco, a gente vai lhe ver, se você me conhece antes, durante, depois, eu mudei? Não, só que tem uma coisa, eu não vou ser prefeito como é que chama? De gabinete, você vai me encontrar na rua. Se você quiser falar comigo, você vai falar, vai ter seu espaço para falar, que eu sempre abri espaço. Tinha um dia que eu abria para atender meu gabinete, atender todo mundo, para conversar, ouvir, não importa a hora que o cara era 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o tempo que ele quisesse eu estava ali ouvindo. Mas a gente tem que ser o gestor que tem que estar na ponta, tem que ir lá embaixo ouvindo, conversando, e o melhor, é dialogando com as pessoas, a melhor forma de fazer, porque eles têm a sensibilidade da área, do local, né? Eles têm um conhecimento diferente de um técnico que chega, faz o desenho e vai embora. Então, se eu faço o desenho
e mostra a comunidade, é feito você construir uma casa. Você vai pegar, Perfeito. o cara chama o arquiteto, você diz, eu quero uma casa assim, o cara desenha, quando ele desenha e entrega, está pronto? Não, você diz, não, eu quero isso, porque eu tenho essa mobilidade para cá, eu tenho uma pessoa que precisa disso. Então eu adequo a casa, personalizando de acordo com a necessidade de cada um. Então, o que é feito num bairro, né, tem que ser feito igual ao outro, não. Porque a cultura, a demanda de cada um é outra. Você tem um bairro em Camaragibe que o comércio é grande, principalmente na alimentação. As pessoas lá, eles têm a facilidade de bairro utilizar. Da gastronomia. É verdade, eles se comunicam mais, eles são aquelas pessoas que são acostumadas a comer, né, no restaurante. Já em outro, você coloca lá e não vende nada. Então, cada ambiente, cada espaço, ela tem que ser ouvida. Tem a sua vocação, você tem precisa respeitar isso. Tem que respeitar, conversar. Então, a gente tem que manter esse diálogo hoje. Qualquer gestor, se você não parar para ouvir as pessoas, se você não parar para ter essa sensibilidade de identificar o melhor, às vezes, a própria opinião das pessoas, ela torna mais barata a ação que é feita e atende à necessidade da comunidade. Marcelo Mesquita, você é muito seletivo aí com a revista do Total Brasil para premiar, para conceder o troféu Leão do Norte a alguém. O Bosco recebeu um troféu. Qual foi a motivação? Por que vocês escolheram o Bosco nesse grupo seleto para receber? Veja bem, você frisou bem, a gente escolhe demais, faz seleções de quem a gente vai otorgar o Prêmio Leão do Norte. E Bosco teve várias indicações de caciques estaduais, políticos estaduais, personalidade da sua cidade, Camaragibe. Eu tenho vários amigos em Camaragibe, eu faço várias pesquisas lá em todo o estado, e em Camaragibe não é diferente, e seu nome foi um dos mais requisitados para receber o Prêmio Leão do Norte. E ele recebeu agora em dezembro, aqui no hotel em Recife, né? Verdade. Por mérito. E mais uma vez eu digo, eu escutando você falar, eu vejo que você, Bosco, está preparado para administrar uma cidade. Você colocou bem, você passou em todas as esferas do poder da sua cidade, não é? Então realmente merece uma oportunidade e quer fazer o certo. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se a pessoa tem esse temor, ele tem a bênção de Deus na mente dele, na vida dele. Então eu acredito muito em você, entendeu, Bosco? Bosco, a gente tem como principal objetivo aqui, a meta número 1 dessa primeira etapa do podcast, é trazer pré-candidatos que possam dar uma outra dinâmica às suas cidades. E se essas cidades juntas, principalmente começando pela região metropolitana, se essa soma de dimensões diferentes, de bons propósitos, de uma mais uma, quanto mais cidades, portanto, nós tivermos em evolução, é melhor para o nosso estado, é melhor para o nosso povo, as pessoas vão se beneficiar. E Pernambuco vai resgatar o seu lugar de histórico neste país, um estado desbravador. Marcelo ainda há pouco dizia que nós temos grandes personalidades em todas as esferas do poder. Independente do ministério, do segmento da empresa, tem sempre um pernambucano lá, pela nossa veia, pela nossa capacidade de renovar, de inovar. Essa sua tradução aqui nessa primeira parte do podcast, está claro que você é um desbravador, que você aos 14 era determinado, hoje aos 60 continua vibrante. É isso que a população de Camaragibe, eu ia dizer o eleitor, mas não é o eleitor, você trabalha para a população, pode esperar de você quais são as suas principais ideias, projetos para Camaragibe. Veja só, eu costumo dizer, esse propósito, essa alegria, para mim é constante, devido às dificuldades que a gente escuta, o que é que as pessoas falam da nossa cidade. E pelas quais você também passou. E pelas as vivências que eu já tive dentro da empresa privada, né, que isso aí qualifica a gente mais ainda, a empresa pública, né, a sala de aula, a vivência no dia a dia com o próprio funcionário, né, que a gente viveu ali dentro. Então essa discussão, ela traz uma coisa muito forte para a gente. Primeiro, o que é que eu faço hoje quando eu caminho na cidade? Eu escuto as pessoas. E o que é que mais as pessoas querem? As pessoas querem uma saúde digna. As pessoas querem chegar
no posto de saúde e ser bem atendido. Então, isso que a gente trabalha para que as pessoas sejam atendidas. E isso tem carência hoje. Tem carência. A gente tem que chegar em casa, hoje a gente tem que pegar, tem que criar, a gente tem que hoje, vamos dizer assim, trazer a tecnologia para dentro da cidade. É inadmissível você passar a noite toda. Eu me lembro de uma reunião, o menino estava lá, e disse, Bosco, você vai colocar aqui na frente dos postos de saúde uma coberta para a gente ficar aqui, não levar chuva de manhã? Eu disse, não. Eu disse, por que não? Eu disse, não, porque hoje você tem um celular, aí você tem um aplicativo, você faz toda a operação financeira do mundo, você compra carro, você compra pão, compra tudo. E por que você não pode pegar esse celular aqui para marcar sua consulta? Teleconsulta, para marcar sua consulta, para pegar, para você também fazer a tua consulta também online, se você prévia, participa, pelo menos. para você acompanhar no dia a dia o que é que a gente tem, se seu medicamento chegou. E isso não tem lá ainda? Não tem ainda não. Se o medicamento chegou. Não, agora Camaragibe não tem essa tecnologia. Ainda isso não funciona, não. Ainda não funciona, não. E você implementaria isso tão logo possível? A gente tem que implementar. Eu acho que hoje em dia todo mundo tem que trabalhar em cima disso, ou não só para a saúde, mas para toda. Eu acho que é inadmissível você ter que se deslocar de casa, tá certo? Para uma prefeitura, para fazer, para você pedir uma luz está queimada, aí você tem um disco, não. Você tem que pegar ali automaticamente, fazer a sua fotozinha, mandar para lá cobrar outra coisa. Tem que ter o retorno da sua solicitação, que vai fazer ou que não vai fazer. Eu acho que tudo tem que ter uma resposta. Eu aprendi com meu pai. Tem que ter respeito pelo usuário, né? Pela meu população. Pai sempre disse, olha, se não puder, diga que não pode, mas não deixe ninguém sem resposta. Então é isso que a gente tem que fazer na vida. Então a gente tem que ter, hoje a gente tem que trazer a tecnologia para dentro da gestão pública. Isso aí a gente vai ter uma facilidade muito grande. As pessoas não têm tempo hoje para nada mais. Concordo mas se eu tenho plenamente. um equipamento desse aqui, né, que eu posso marcar minha consulta, que eu posso fazer minha matrícula, né, que eu posso marcar, como é que chama? Vamos dizer assim, eu posso conversar com o médico também, se eu não puder ir até lá. Tem a medicina. Então, você tem que fazer com que o prontuário digital ele funcione. Quando você chega lá, o médico já tem toda a sua vida ali. Então, nós temos aí educação, que está precária, saúde, mais ainda pelo que eu entendi. Como é que está a questão da empregabilidade? A atração de investidores, de novas empresas, como é que você trabalharia isso? Nossa cidade hoje, ela precisa muito, porque ela é voltada para o comércio e para o serviço. O que é que a gente precisa disso? A primeira coisa é valorizar. Valorizar quem já está. Quem já está. Estimular e dar as condições necessárias para que eles possam vir. Eu costumo dizer que a gente tem a aldeia ali em cima, que a gente tem uma coisa muito boa, que é o turismo. E está explorado adequadamente? Não tem. De forma nenhuma. Você precisa criar a rota do turismo de Camaragibe. Como né? tem aquelas estradas que outro dia eu fui visitar. Toda a estrada está toda acabada. E o trânsito é o gargalho. O trânsito é o gargalho de Camaragibe, de aldeia. Aldeia principalmente. E o trânsito chegando ali, saindo do Recife para Camaragibe, realmente... Está difícil, está difícil. A gente tem uma PE27, né, que está totalmente destruída. Né? A gente aposta muito com a chegada agora da escola do Exército lá em cima, né, com a chegada, com a chegada do arco metropolitano, que a gente vai ter um plus, uma coisa melhor, vai facilitar mais a vida da gente. Primeiro, a aldeia é um ponto que hoje, economicamente, ela, se brincar, ela já vive só. Né? A grandade de hotéis que está chegando lá agora, a gente tem shoppings. Ou seja, se fossem duas cidades, a aldeia estava bem à frente de Camaragibe. Ela está... Mas isso naturalmente. Naturalmente, não é trabalho de gestão, é natural. Não, os próprios empresários. É vocação mesmo. Vocação do próprio ambiente. As pessoas que moram lá. As pessoas que moram lá. E os empresários que estão investindo, que estão acreditando na cidade. Não é uma cidade que tem a perspectiva de chegar à escola do Exército, né? Do sargento. Uma cidade que tem um arco metropolitano, eu acho que com certeza o empreendedor que tem visão, com certeza ele vai começar a investir mais em aldeia. Agora a gente tem um turismo que a gente precisa, que é muito forte ali. Que isso você vai bater forte no turismo, vai incentivar. Incentivar, a gente tem que colocar Camaragibe na rota do turismo. A gente tem um turismo religioso que é muito forte. A gente tem ali as Carmelitas, né, que são centenários lá. A gente tem a gente tem a gruta. A gente tem como é que chama? O seminário Cristo Rei. A gente tem uma infinidade de possibilidades aí de explorar, né? E de gerar emprego e renda, porque o turismo, todas as cidades sobrevivem. E como é que você entende, veja, a capacitação das pessoas? Você disse um negócio aí muito bom.
primeiro, Luiz, nós vamos valorizar quem está no comércio. Vamos potencializar quem está lá. Não vamos abandonar ninguém. Não pode. Depois tentar atrair outros de fora para gerar emprego e renda. Você disse agora, eu quero trabalhar o turismo de forma profissional. A aldeia é um foco principal hoje para fazer isso. Mas como é que você pensa em capacitar os camaragibenses, não é isso? Certo. A atenderem bem essa nova e crescente demanda? Você acredita que, antes disso, o novo gestor precisa fazer um trabalho de capacitação, Sim, de precisa. qualificação? A gente tem que buscar as parcerias com o Sebrae, com com as universidades, com todas as pessoas, com todos os ramos voltados para essa área. Nicho. Por cada nicho, para que a gente possa trazer para discutir a cidade. Eu acho que a cidade passa pela discussão grande e ampla para que a gente possa trazer aquilo que realmente as pessoas querem para a cidade. Eu, como eu costumo dizer, não adianta eu levar o que eu sonho, mas eu quero ver o que a gente tem potencial e o que dá para fazer. Na verdade, a gente não pode criar algo que esteja fora do alcance da cidade de Camaragibe e que não vai ter retorno, porque tudo tem que ter um retorno. Então, essa chamada, uma discussão com os empresários, né, com todos, com o primeiro, segundo, com todos os setores que formam a cidade, para que a gente possa discutir ela, trabalhar com os conselhos também, para que a gente possa fazer uma cidade melhor, mais justa. Ou seja, essa cadeia de desenvolvimento, você vai tratar todo mundo, colocar todo mundo na mesma ordem de discussão, para ter o melhor para Camaragibe. Sim, é isso? Então, e a gente pode fazer por setor, como eu estou dizendo. Não, eu entendi. Você disse agora há pouco que, Luiz, a gente precisa dar vazão a cada vocação. Sim. Cada bairro, às vezes, tem um segmento. Você falou isso muito bem, ou seja, tem que dar atenção. Não adianta fazer uma coisa para todo mundo, macro. Nivelar, tem não. que ser personalizada, Voltado, objetiva. Assim. Agora eu te pergunto, Bosco, a frase "manda quem pode, obedece quem tem juízo", ela é sua? Você vai ser um ditador à frente da prefeitura ou vai ser um gestor de conversa? Eu vou dialogar. Eu acho que o diálogo é a fonte principal de qualquer fato na sua vida, na família. Não só à frente da prefeitura, não, é no lar, na empresa, em aqui no podcast. Diálogo, porque o líder não é aquele que manda, né? Aquele líder é aquele que senta, conversa e diz, vamos fazer, e as pessoas seguem, delega porque entende a real necessidade. Respeita, porque é o seguinte, eu aprendi na Philips uma vez que ele disse assim, respeite a opinião de todas as pessoas. É o brainstorm. Nunca desvalorize aquilo que as pessoas dizem. Nunca jogue fora, porque o que não serve hoje, amanhã pode encaixar direitinho. E às vezes a pessoa tem uma visão que a gente não tem a visão. A pessoa está vendo lá na frente, eu não estou enxergando. Então isso é que é importante. Eu costumo dizer a meu grupo político, as pessoas, disse, olha, escute cada pessoa. E você provou isso ainda há pouco. Você disse que uma determinada pessoa, única, num determinado lugar, ficava fora da rota do ônibus. E você chamou o motorista e disse, olha, eu quero que passe. Não, mas rapaz, uma pessoa, você disse, essa pessoa pode mudar o mundo. Então o que você está dizendo agora, você praticou há muitos anos atrás. Então não é conversa de podcast. Não. Você confirmou isso ainda há pouco. Então é tão importante quanto 1000. 1000. E isso é uma bênção, como diz o Marcelo. Nós precisamos, de fato, fomentar. A gente se empolga aqui enquanto apresentadores de um podcast, porque são pessoas como você, Bosco, que nós precisamos que conduzam as nossas cidades, que conduzam os novos projetos, que conduzam as novas gerações. Pessoas de bem, pessoas que têm boas intenções. É isso, Marcelo Mesquita? Justamente, é isso aí. E o que ele tem de bom é o seguinte, várias coisas, mas assim, a humildade de Bosco. Bosco é isso aí que ele falou, que a gente tá vendo. E não é só no microfone das câmeras, não. Eu fui várias vezes na prefeitura, ele vice-prefeito lá, e Bosco atende todo mundo bem, com humildade, olho no olho, conversando, certo? O que dá para fazer diz que dá, o que não dá diz que não dá. É um cara que não enrola ninguém, é um cara que tem princípios, sempre você coloca os princípios acima da personalidade. Então realmente é um privilégio, sabe, Bosco? Que eu vejo você como um privilégio governar a sua cidade natal, porque você tem princípios. Eu conheço as 184 cidades de Pernambuco, conheço vários gestores, até gestores bem avaliados, mas bem avaliado é fabricado, entendeu? E você é verdadeiro. Né? Então, parabéns. Você vem se preparando e está pronto, preparado, é isso? Pronto, preparado para governar a cidade. Quando eu não resolvi ser candidato
hoje, nem ontem, nem coisa. Foi uma preparação lá atrás. Eu disse, eu quero chegar a prefeito, mas eu quero estar preparado, né? Eu tenho que me preparar. Eu sempre fui, valorizo aquilo que há preparação para isso, né? Quando você se qualifica, você prepara, você busca, né? Eu fui presidente da Câmara e uma das coisas que eu fiz foi um dos projetos que para mim foi uma coisa assim que me chamou muita atenção. Tinha uma servidora lá, Juraci, e eu disse para ela assim, ela estava encostada na porta, e eu perguntei, a senhora podia pegar para mim fazer? Ela disse, não. Por que não pode? Não tem um cara lá que faz? Eu disse, e a senhora quer fazer? Ela disse, quero. Então, a partir de hoje, quem é a chefe é a senhora, que eu mandei aqui é a senhora. Então, a partir ela olhou para mim assim, pronto, você não quer trabalhar, você não quer fazer, a partir de hoje, quem vai fazer, tomar conta desse setor é a senhora. A senhora é efetiva. E o funcionário é efetivo, ele é a alma, ele é a memória da casa, ele é a memória do estabelecimento público. Então, o cargo comissionado, ele entra, sai amanhã, dependendo se o político sai, ele sai. E o servidor, ele é a memória afetiva, ele é a memória que está constante mesmo, ele acompanha todo o prazo. Entra gestor e sai gestor, ele está ali. Gestor. Então, pronto, quando a gente criou o plano de carreira, foi o que aconteceu com as pessoas. Voltaram a estudar, estimulei a estudar. Não só porque eu disse, olha, o conhecimento que vocês estão estudando não é só para que vocês possam crescer a nível do salário, mas o conhecimento que vocês têm vai trazer uma coisa muito forte. E hoje ele sempre diz, poxa, Bosco, foi uma coisa que você fez que todo mundo voltou a estudar, eles melhoraram também, capacitaram, e o próprio ambiente melhorou também, porque quando você começa a estudar, você começa a ter mais conhecimento, né? Você começa mais a respeitar os princípios, você começa mais a dialogar com mais pessoas e você começa a acertar mais. Então, veja, Marcelo referendou, disse algumas vezes, você está demonstrando para a gente a sua capacidade de realizar, o seu preparo. Tanto é, e aí já é uma opinião minha própria, pessoal, que um dos maiores partidos do Brasil e um dos maiores grupos políticos do Estado resolveu apostar em você. Resolveu ancorar a sua pré-campanha e provavelmente a própria campanha. Certo? Isso para você é um reforço, é uma forma de que o camaragibense pode enxergar em você time, em sendo eleito, você tem time técnico qualificado e apoio político para transformar aquela cidade? Com certeza. Eu acho que o primeiro passo que uma cidade de um gestor deve ter, ele tem que ter como dizer assim, um corpo político forte, né? Um campo de influência forte. E hoje a gente tem uma bancada estadual com 10 deputados, né? A gente tem 4 deputados federais e um deputado que é o presidente do PP estadual, que tem uma força grande nacional. E ele tem compromisso, sim, com a cidade de Camaragibe. E a gente tem visto assim vários desenvolvimentos, tanto dele como de toda a bancada. Ele é uma pessoa que é de bancada, e quando todos decidem, todos acompanham. E existe essa vontade de reconstruir Camaragibe. Nosso tempo é tempo de reconstruir Camaragibe. Então, essa reconstrução passa primeiro por uma boa aquisição de um corpo técnico e também de um agrupamento forte político que possa investir também na cidade de Camaragibe. Então, a gente tem o Estado, que com certeza ele tem uma força muito grande também com o Estado, porque ele o trabalho é voltado para gerir a cidade, para ajudar. Ele tem feito um trabalho muito grande na saúde agora, em vários hospitais, trazendo equipamentos. Então, isso mostra o tamanho e a força do que Camaragibe vai ter, né, se Deus permitir, e a gente chega lá com esse grupo político que vai nos ajudar a desenvolver e a transformar a cidade de Camaragibe. É tempo de reconstruir a cidade de Camaragibe. Ou seja, 4 federais, que é um número expressivo. Sim. 10 estaduais e mais o Bosco na cabeça conduzindo isso. O povo de Camaragibe pode ter 15 pessoas, portanto, Bosco mais 14, trabalhando em prol do município, buscando recursos no estado e buscando recursos em âmbito nacional. E um deles, do federal, tem grande trânsito em Brasília, tem grande expressão em todos os setores de Brasília. É isso que você está dizendo? Você está pronto e agora sim, com um time forte e aguerrido para corresponder às necessidades de todos os camaragibenses? Isso foi uma das coisas que nós conversamos com o deputado Eduardo da Fonte,
ele assumiu o compromisso, tá certo, de reerguer, de reconstruir aquela nossa cidade. Ele tem interesse particular naquilo. Ele conhece a história da cidade e acredita que Camaragibe tem que sair desse atraso que está, tem que sair, tem que voltar a ser reconstruída, tem que ter visão, ela tem que ser colocada no trilho do desenvolvimento. E o trilho do desenvolvimento passa por um grande corpo político, e esse corpo político hoje está ao lado de Bosco. Marcelo Mesquita, nós estamos chegando ao final de nosso tempo, certo? Infelizmente. Eu tenho certeza que você vai pedir para o Bosco voltar aqui mais uma vez quando estiver candidato. Hoje é pré-candidato. Quando estiver candidato vai estar mais fortalecido, vai ter novas informações, novos grupos, né? Nós já teremos, portanto, condições aqui de falar um pouco mais de coisas que hoje a gente não pode falar. Senão você vai ser jubilado antes da hora, né? É verdade. Então, faça essa formalização para o nosso público e para o próprio Bosco. Bosco realmente, a história dele é bacana e o que ele tem para falar num só programa. Podcast não dá, né? Tem que ser vários. E você vai ser sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Vamos Marcelo. fazer uns 3 ou 4 podcasts aqui para eleição, para você pode utilizar o nosso podcast como uma arma de guerra para você crescer lá. E a campanha dele está começando já a crescer, criar um corpo. Essa semana no pré-lançamento, né? Foi muita gente, foi um estouro, o comentário foi muito grande no estado, no palácio, na assembleia, todo mundo comentando bem. E o que você foi feliz dizer que você tem um dos grandes políticos do seu lado, que é Eduardo da Fonte, com o filho dele, Lula da Fonte. Realmente ele é uma potência em Brasília. Uma potência mesmo, e com Raquel Lira, agora mesmo ele indicou o secretário de turismo, o Detran está na mão deles. Então o PP é muito forte. Eu acho que pode criar uma onda muito grande e você vir a governar a sua cidade. Conte comigo, entendeu? Obrigado. Você tem um amigo, porque além de ser presidente da Revista Total, ser político, nós somos amigos, nós somos irmãos em Cristo, e eu tenho muita fé que você pode ser o futuro prefeito lá. Parabéns. Bosco, nessa fase aqui a gente sempre diz de bastidores e repete agora falando ao vivo e em cores, né? Sem esconder nada. Fique à vontade. Alguma coisa que eu não tenha deixado de perguntar, alguma coisa que eu tenha errado na pergunta, você deixou de complementar. Esse tempo aqui de fechamento é seu, então fique à vontade. Quando quiser parar de dizer, diga que eu concluo o nosso episódio de hoje. Pronto. Primeiro eu queria agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus a oportunidade que eu tive aqui diante de Marcelo, uma pessoa carismática, uma pessoa humilde também, né? Que eu conheço. Todas as vezes que ele ia lá na prefeitura de Camaragibe, meu gabinete era aberto, ele via, era lotado com respeito, a gente atendia, conversava com ele. Várias vezes fiz a ponte, né, para que ele pudesse automaticamente falar com o gestor da nossa cidade. Então hoje eu agradeço também, porque eu aprendi uma coisa, a gente tem que aprender que tem que fazer e deixar para lá, né? Se eu for fazer e cobrar, não serve de nada. A Bíblia diz, dê com a mão para que a outra esconda, para que a outra não veja. Então na vida prática da gente é assim. Então a Bíblia também diz que o próprio Jesus Cristo, ele caminhava com todo mundo, conversava com todo mundo, se sentava com todo mundo, né? Mostrava a humildade. Então a gente tem que ser e escutava todo mundo. Então a gente tem que escutar independente de quem sejam as pessoas, né? E Luiz, essa pessoa aqui que de uma capacidade incrível, né? A forma que você se coloca, Luiz, a forma que você conduz esse trabalho foi uma forma assim espetacular, né? Eu fiquei tranquilo, fiquei à vontade, como se estivesse na mesma cirurgia, sentado, e o médico, estou tranquilo aqui porque eu sei que a gente vem coisa boa para cá. Então isso chama-se preparo, né? Isso chama-se conhecimento. Obrigado, isso você mostrou que tem conhecimento, tem capacidade de estar sentado aí e está trazendo as pessoas aqui para que elas possam colocar um pouco da sua história, da sua vida, né? É uma a mescla, primeira parte, o Bosco, né? vem de novo. Pronto, então foi essa mescla de vida, de política, então não é todo mundo que tem essa habilidade de fazer, né? E o primeiro pouco tempo que a gente teve aqui, a gente teve essa relação como se fosse de 30 anos. De 30 anos atrás. Então, isso chama-se essa facilidade, essa sincronia que existe na gente aqui. Eu acho que ela bate, né? Agradecer o deputado Eduardo da Fonte, tá certo? Toda a sua bancada que tem nos prestigiado, que tem nos ajudado, né? Se fez presente no pré-lançamento da candidatura da gente. 6 deputados, a maior bancada que teve
lá dentro, prestigiando o evento da gente. Foi um evento muito prestigiado, com a chuva que Deus dava mesmo assim. Estavam lá. Todo mundo estava lá, presente, feliz, alegre. Então, a minha família, né, que sempre foi a base de tudo, estávamos todas lá também me dando apoio, só faltou meu pai, mas eu estava com a colher de pedreiro lá, que representava meu pai, dizendo que é tempo Dona de Maria reconstruir. Gonçalves Estava lá, ela me deu a colher de pedreiro, disse aqui, é tempo de reconstruir a cidade, eu estava com a colher dele. Assim como ele construiu a família Ela está dele. com quantos anos, Bosco? Quem? Sua mãe? 83 anos, completou 84 agora. Maravilha. Então, agradecer também aos pré-candidatos da gente, né, que foram assim um baluarte, que estiveram lá presentes com a gente, nos ajudaram, fizeram uma festa bonita. Chapa completa. Aí, agradecer também como se chama, as lideranças políticas que abraçaram ao povo da cidade, que tem tido um carinho, assim, a cidade de Camaragibe, os adversários também, que não chamam de adversários, são concorrentes políticos, que eu tenho respeito e que eu também respeito, né? Eu não preciso bater em ninguém, nem falar de ninguém, da vida de ninguém. Eu falo daquilo que eu penso para a cidade. Eu falo em proposta, né? Alguém não tem que bater, eu não vou bater em ninguém. Eu não quero aparecer, eu quero ser reconhecido pelo que eu posso fazer. Foi assim que eu aprendi, né? Eu não quero que as pessoas tenham medo de mim, eu quero que as pessoas tenham respeito de mim. Me respeitem assim como eu respeito ele. Então isso é básico, é fundamental. Então aprendi que a meritocracia é fundamental em tudo aquilo que você faz. Se você tiver mérito, você vai ser reconhecido. Não se preocupe em fazer, faça. Se você fizer, eu costumo dizer, se ninguém viu, Deus viu. E se Deus viu, Ele te mostra depois, te apresenta alguma pessoa depois. Então, minha vida foi sempre assim, né? Eu nunca me preocupei em fazer e cobrar. Eu sempre aprendi, sempre me doar, né? E o retorno ele vem de forma natural. Você precisa estar mostrando que fez, que deixou de fazer, porque faz isso, porque faz aquilo, porque eu te dei. Não. Faça, entrega na mão de Deus, Ele faz tudo na vida. E dizer o seguinte, olhando para cá, é tempo de reconstruir Camaragibe. É tempo de gerar oportunidade para todos. Bosco, que Deus abençoe. Qual é a sua rede social? Bosco.camaragibe. Bosco.camaragibe. É o Instagram. Instagram. Pronto. Bom, depois a gente acredita lá, o Rodrigo Gazzali coloca mais créditos e tal. Eu sei que você vai fazer os cortes antecipados, mas, minha gente, eu comecei dizendo que nós íamos conversar, né, com um pré-candidato a prefeito de Camaragibe. E conversei, na verdade, com um homem diferente, com um ser humano, com um filho, com um pai e com um amigo. Ou seja, aquele conjunto numa só pessoa que nós precisamos colocar para gerenciar as nossas cidades, para ser responsável principal pela gestão de nossas prefeituras. É isso que é o propósito, eu não canso de repetir isso, porque é o que o Marcelo Mesquita recomenda. Nosso propósito é apresentar para vocês perfis diferentes, perfis com novas competências e novas demandas pessoais que possam mudar a realidade de municípios tão importantes como no caso aqui Camaragibe. E a mudança de realidade de Camaragibe se somará a tantas outras mudanças que elevarão o padrão, o potencial do nosso estado Pernambuco. Então, pense muito bem, conheça muito bem o seu pré-candidato e o seu candidato. Conheça, portanto, o homem, a mulher, a pessoa. E essa pessoa é que de fato vai te escutar, te ouvir, te acompanhar e fazer o que elas fazem a vida inteira, como é o caso do Bosco de Camaragibe, que de forma inédita não falou mal de ninguém, que não deturpou a gestão de ninguém, que não desfez sequer de uma atuação de qualquer gestor. E ele se dispôs simplesmente em dizer o que ele faria diferente, o que ele faria de melhor e o quão preparado ele está para conduzir a sua cidade. Podcast Revista Total Brasil está terminando aqui hoje, mas ele, Bosco de Camaragibe, voltará para a honra e glória do Senhor, como ele pontuou por várias vezes aqui. Muito obrigado a vocês pelo apoio ao nosso projeto.